Então feche os teus olhos, deixa eu orar, deixa eu falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por este privilégio de podermos estarmos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, que Tu venha sobre nós com o Teu Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento, para podermos compreender aquilo que sozinhos nós não conseguimos. Fala conosco, meu Deus, me esconda atrás da cruz do Calvário, importa que Tu cresças, que eu diminua e que o Teu nome seja glorificado. Amém e amém. Antes de você abrir sua Bíblia, semana passada nós falamos sobre Davi e Golias, e eu vou falar sobre o segundo gigante com quem Davi lutou. Você sabia que Davi lutou com outro gigante? E eu vou compartilhar isso com vocês essa tarde. Você que trouxe, abra comigo a sua Bíblia, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Segundo Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11, vamos ler aqui alguns versículos. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros e mandou trazer. E entrando a ela, e ela se deitou com ele. E ela já tinha se purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Senhor, a Tua palavra foi lida, fala conosco em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar, dizendo graças a Deus. Pastor, você falou que era um outro gigante. Onde é que apareceu o gigante aí? Irmãos, Davi venceu, e nós semana passada acabamos abordando alguns aspectos, onde nós aprendemos muito com Davi. Até quero agradecer o Carlinho, que foi o nosso Davi semana passada, foi muito bom, Carlinho? E nós abordamos alguns aspectos que nos ensinaram, através da vida de Davi, com o exemplo de Davi, como vencer os nossos gigantes. Mas este gigante com o qual Davi luta aqui, é um gigante que todos nós lutamos todos os dias. É a nossa carne, é o nosso eu, as nossas tentações. E Davi nessa batalha, todos nós que estamos aqui sabemos que Davi perdeu a batalha contra esse gigante. Mesmo sendo um homem de Deus, tendo vencido a sua batalha contra o gigante Golias, nós vamos ver Davi aqui caindo diante da sua própria carne, diante dos desejos pecaminosos da sua carne, diante do seu eu e das suas vontades. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui nessa tarde, que já viram muitos gigantes, gigante da enfermidade, às vezes o gigante da divisão dentro de casa, às vezes dos problemas financeiros, mas hoje você está caindo diante do gigante do pecado. Quem está entendendo diz amém. Irmãos, e diante desse gigante, Davi caiu. Porque todos nós sabemos, conforme nós lemos, Davi cometeu um adultério com Batseba. Irmãos, então nós vamos aprender também com Davi 4 coisas que nós não podemos fazer. Semana passada nós falamos 5 coisas que nós precisamos aprender com Davi, e hoje nós vamos aprender 4 coisas com Davi que nós não podemos fazer. Amém? Vamos lá? A primeira delas: evite situações de risco. Se você quer vencer o pecado, a inclinação, a concupiscência, o desejo forte da sua carne, evite situações que vão te colocar em risco. Davi diz a palavra de Deus que no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi não foi. Aonde Davi deveria estar? Ele era rei, deveria estar onde? Na guerra. Mas Davi não estava na guerra, Davi estava no palácio. E diz a palavra de Deus no versículo 12: e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito. Depois do almoço, Davi estava lá tirando aquele cochilo, se levantou e estava passeando despreocupadamente no terraço. Davi estava no lugar errado e na hora errada. Davi deveria estar na guerra. Ele estava exposto a uma situação de risco. E quantas das vezes nós nos colocamos em situação de risco? Que situação de risco é essa, pastor? Muitas das vezes você está lá com controle remoto,
despreocupadamente, muitas das vezes, dependendo do horário, você está se colocando em risco. De às vezes bater num canal que vai estar apresentando coisa que você não deveria ver. Alguém talvez já tenha ouvido aquele ditado que diz que cabeça vazia, oficina do diabo. A ociosidade que Davi estava vivendo expôs ele a um risco que ele não poderia vencer. Irmãos, e quantas das vezes nós nos expomos em risco? Às vezes é o Facebook, às vezes é o WhatsApp, às vezes é o YouTube, é um canal de televisão. Não se expõe a situações de risco. Davi se expôs a uma situação de risco. Quem está entendendo diz amém. E são muitas e muitas outras. Se você sabe que você talvez não tenha a força necessária para vencer aquela situação, não vá. Isso é evitar situações de risco que Davi não evitou. Davi está lá passeando pelo terraço e de repente ele viu uma mulher tomando banho. Eu não sei como é que funcionava isso não, mas ela devia estar lá com alguma menos roupa, e diz a palavra de Deus que ela era uma mulher muito bonita, muito formosa. E Davi bateu o olho naquela mulher, ele foi tentado naquela hora. Mas até aí Davi não havia pecado, porque ser tentado não é pecado. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: ser tentado não é pecado. Davi foi tentado, Davi teve vontade de fazer, teve um desejo. Naquele momento Davi já deveria ter corrido aos pés do Senhor. Por que não era lícito? Porque ele mandou saber quem era. E quando a notícia chega, alguém diz para ele: ela é a mulher de Urias, o heteu, ela é casada. Havia um desejo muito forte de fazer algo que era errado aos olhos do Senhor. Era pecado nos dias de Davi e é pecado nos nossos dias hoje. Davi, sabendo que aquela mulher era casada, mesmo assim ele mandou chamar. Irmãos, quando houve o desejo no coração de Davi, mas quando nós cedemos ao desejo da nossa carne, a tentação, diz a palavra de Deus que um abismo chama outro abismo. Davi cedeu à tentação, ele mandou chamar Batseba. E aí quando Davi se deita com Batseba, diz a palavra de Deus que ela concebeu, ela engravidou. A primeira coisa que Davi pensou: vou trazer Urias lá do campo de batalha, vou fazer com que ele se deite com a mulher dele, quando ela aparecer grávida, vai para a conta de Urias, vai para a conta do marido, vai ficar tudo bem. Só que deu errado. Urias veio do campo de batalha, chamado de Davi, e Urias não foi para sua casa, porque Urias era um homem honrado. Falou: todo o exército do Senhor está no campo de batalha, eu vou para dentro da minha casa ter deleite com a minha esposa, eu não vou fazer isso. E deitou na porta do palácio. No outro dia Davi acordou, olhou, está lá Urias deitado. Pegou Urias, encheu Urias de vinho e falou: agora bêbado ele vai mesmo. Falou: Urias, vai para sua casa. Mesmo embriagado, Urias não foi para sua casa e não se deitou com a sua mulher. Deu tudo errado. Todas as tentativas que Davi estava fazendo de tentar encobrir o pecado estavam falhando. Eu quero dizer para você nessa tarde: nós podemos encobrir dos olhos das esposas, dos maridos, dos filhos, dos pais, do pastor, mas nós não conseguimos encobrir nada diante dos olhos de Deus. Diz a palavra de Deus que todas as coisas estão nuas, patentes e descobertas diante dos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Podemos esconder de todo mundo. Ninguém sabia do que tinha acontecido. Só Davi e Batseba. Urias inocente. Aí Davi pega uma carta, escreve para o general Joabe, coloca nas mãos de Urias. Nessa carta estava a sentença de morte de Urias. Nessa carta estava escrito: coloca Urias bem na frente da batalha, para que ele morra. Era o que estava escrito naquela carta. Urias pega a carta, sem saber o conteúdo dela, e vai para o campo de batalha. Joabe, obedecendo a ordem do rei, coloca Urias à frente do campo de batalha, e Urias morre. E Davi falou: agora está tudo certo, eu posso tomar a viúva, vai aparecer grávida, mas não tem problema nenhum, porque ela é viúva. Deu tudo certo. Parecia que tinha dado certo. Pecado foi muito gostoso de praticar. E é sempre gostoso de praticar. Se fosse ruim, ninguém pecava. Se pecar fosse ruim, ninguém pecava. Mas o pecado é bom de fazer. Eu costumo até usar, quando eu falo sobre isso, um exemplo que o pastor Wilson dá, que ele fala que cartão de crédito é do capeta. Alguém já ouviu ele falar isso? Não? É do diabo.
Se não ouviu, ele diz e eu quero endossar. Cartão de crédito é coisa do capeta, irmão. Isso é brincadeira, irmão. Senão alguém vai achar que vai queimar o cartão de crédito porque está amaldiçoado. Irmão Manuel, o tal do cartão de crédito é um problema. Um monte de coisa que eu comprei foi através do cartão de crédito, irmão, mas já perdi o fio da meada algumas vezes e é só misericórdia. É disso que a gente está falando. Amém, irmãos? Então calma aí com o negócio do cartão de crédito. Mas a gente diz por causa disso. Irmão, mas o cartão de crédito é gostoso. É muito bom você comprar no cartão de crédito. Você vai lá sem dinheiro, vai lá, mete na maquininha, vai só passando a maquininha, uma beleza, não tem que gastar nada. Só que depois a conta vai chegar. O pecado é exatamente a mesma coisa. A gente peca aqui, peca ali, peca acolá, vai continuando pecando. Mas pode ter certeza, a conta vai chegar. Não tem conversa. A conta vai chegar. Davi achou que tinha encobrido, que tinha dado tudo certo. Irmãos, mas me chama a atenção, daqui a pouco eu já estou encerrando, que o pecado do adultério na vida de Davi começou quando ele estava no lugar errado. Não surgiu de repente. Ninguém cai num pecado de uma hora para outra. É algo que vem sido alimentado durante muito tempo. Quando você ouve, o fulano caiu no pecado de adultério. Não caiu de repente, não foi por acaso. Era algo que vinha sendo alimentado durante, quem sabe, muitos anos. E culminou no pecado do adultério. Do mesmo jeito que o pecado não apareceu de repente na vida de Davi, as consequências do pecado também não foram embora de uma hora para outra, não. Primeira consequência imediata: aquela criança que foi gerada fruto do adultério, ela morreu, consequência imediata. Se você ler a partir do capítulo 12, você vai ver o profeta Natã confrontando Davi e dizendo: o teu pecado foi traspassado, mas a criança que foi gerada, ela vai morrer. E por causa do que Davi fez, nunca se apartou a espada da casa de Davi, até ele morrer. O filho dele se levantou contra ele. Um dos filhos dele matou o irmão. Tudo enquanto é problema que se possa imaginar ficou instalado na casa de Davi, por causa do pecado do adultério que Davi havia cometido. Todo pecado tem consequência. A queda não aconteceu de repente, e nem as consequências desapareceram instantaneamente. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós escolhemos o que nós vamos fazer com os pecados que nós cometemos: ficar tentando encobrir ele de Deus ou confessar os nossos pecados ao Senhor. Não dá para encobrir os pecados diante da face de Deus. Deus está vendo tudo. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Aquilo que a gente faz lá dentro do nosso quarto com a porta fechada, parece que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. É uma tentativa, me perdoe a expressão idiota da nossa parte, achar que conseguimos encobrir alguma coisa diante de Deus. Qual é a atitude que nós precisamos tomar então? Confessar o nosso pecado a Deus. Quer saber o que Davi passou de sofrimento? Vai ler o Salmo 51. Enquanto Davi tentou encobrir o seu pecado, ele foi adoecendo. É o resultado do pecado na nossa vida quando nós não confessamos. A gente vai adoecendo, nós vamos adoecendo o nosso corpo físico. Estamos separados de Deus por causa do pecado não confessado. A igreja se coloca sobre os seus pés. Preste atenção no que Deus está falando para nós nessa tarde. 1 João capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. O segredo está na confissão. Não espere essa tentação tomar conta de você, esse desejo forte. Quando se sentir tentado, já corra para os pés do Senhor, confesse a Ele a tentação. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Não espere chegar neste momento, porque um abismo vai chamar outro abismo. Davi nunca pensou em cometer um homicídio ou preparar que o marido de Batseba fosse morto. O pecado sempre vai nos levar a um lugar que nós não desejávamos ir. Davi pensou em ter um momento de prazer ali e depois seguir a vida normalmente. Ele nunca pensou que precisasse matar o marido de Batseba. O pecado exigiu dele algo que ele não estava disposto a fazer.
E o pecado sempre vai cobrar um preço que nós não estávamos dispostos a pagar. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tudo que o Senhor espera de nós é que nós confessemos os nossos pecados. De que adianta vencer o gigante da enfermidade, vencer o gigante da crise financeira, vencer o gigante da crise familiar, e tombarmos diante do gigante do pecado, da inclinação da carne, da concupiscência, o desejo forte dentro de nós? De que adianta vencer tantos gigantes, e se nós nos mantivermos prostrados diante dele, isso vai nos levar para o inferno. Não é vergonha cair, a vergonha é permanecer prostrado. O que determina o fim da nossa história é a nossa decisão de confessarmos os nossos pecados ao Senhor ou não, ou ficar nos iludindo, achando que é possível encobrir o nosso pecado do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, tão certo quanto vive o Senhor, que o Senhor está nesta palavra. Meu Deus, por causa do teu zelo, do teu amor para conosco, meu Deus, que o Senhor não nos quer ver-nos abatidos, nos escondendo da tua presença, como também Adão tentou fazer naquele dia. Mas o Senhor espera de cada um de nós uma atitude de arrependimento. Meu Deus, o Senhor espera que nós confessemos os nossos pecados e as nossas falhas, e todos nós somos pecadores e somos falhos, porque diz a tua palavra que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor, mas nós somos justificados graciosamente através do sangue de Jesus Cristo. Senhor, nós tomamos posse da tua visitação, tomamos posse da tua palavra, desse despertamento nessa tarde. Diz a tua palavra que o Senhor será misericordioso para conosco, e dos nossos pecados, das nossas prevaricações, o Senhor não se lembrará mais. Todo pecado confessado é um pecado perdoado. Senhor Deus, que hajam corações aquebrantados nessa tarde. Meu Deus, que a tua obra se complete na vida desta pessoa, que ele não se sinta feliz apenas em ter visto o gigante da enfermidade caindo, o gigante da crise conjugal, da crise financeira, mas que ele queira de fato ver o gigante do pecado, o peso da culpa sendo lançado por terra, e vendo mais uma vez o teu nome glorificado. Assim eu oro pedindo a tua bênção sobre cada vida que se encontra aqui nessa tarde.